Queremos dar as boas-vindas aos nossos estimados amigos que já entraram em contato connosco com a rede New Start. Estamos no 9º webinar. Este promete, porque o tema é muito bom. Vai-nos falar sobre a saúde oral, assim como prevenir com boas sobremesas sem açúcar. Vamos ter uma sessão cheia de surpresas. Eu vou começar por dar as boas-vindas também aos nossos queridos participantes, à doutora Débora, a nossa Débora. Como estás, Débora? Boa noite. Obrigada por teres acedido ao nosso convite. És muito bem-vinda. Sabemos que temos aí umas coisas muito boas, uma série de temas e desafios para todos nós, não é? Obrigada por isso. Diz-me uma coisa, já há alguns anos que és médica dentista, há 14 anos, pelo menos que eu saiba, não? Eu terminei o curso em 2006 e desde então tenho estado a trabalhar e a ver bocas todos os dias, felizmente. É uma profissão que eu gosto muito. Bocas saudáveis, não é? Bocas saudáveis e não só. Às vezes, nem sempre. Muito bem. Olha, Débora, diz-me, tens algumas formações nesta área, são todas relacionadas com a saúde oral, não é? Com a saúde dentária? Sim. Mais recentemente fiz uma pós-graduação em ortodontia e é uma área que eu também gosto muito e pronto, neste momento faço medicina dentária generalista e faço também ortodontia. Que bom! Vamos ficar beneficiados com as tuas formações, porque provavelmente vamos visitar-te mais vezes, não é? Bem-vindos! Ok. Entretanto, também damos as boas-vindas à Anabela Marques, mais conhecida, olá, mais conhecida entre os amigos como a B, não é? A Anabela é gestora, assim ela como o seu marido, o Pedro, do restaurante em Coimbra, o Greenside, certo? Correto. Há já uns aninhos também que é gestora desse restaurante, não é, Anabela? 11, 12 anos, olha, já nem sei. Faz em outubro, é verdade. Olha, nós não vamos... É rápido. Faça muito rápido, não é? Não vamos perguntar já o que tens para nós, mas já se vê pela mesa e sabemos que é uma sobremesa sem açúcar. Vamos guardar as surpresas, está bom, para a segunda parte. Mas digo-vos que a cozinha está com um cheirinho. Não podes fazer isso para nós, a esta hora. Está bem? Então vamos começar. Eu vou iniciar com a nossa querida Débora. Está bem, Débora? A palavra é tua. O tempo é teu, durante 25 minutos aproximadamente, a palavra é tua. Tentar despachar, eu tentei selecionar informação, mas depois quando uma pessoa vai a ver já tem muita coisa para dizer. Não, vai ser útil e vai ser bom. Obrigada por estares connosco, força. Obrigada. Eu vou partilhar aqui a tela, mas se calhar antes de partilhar queria agradecer por se terem lembrado de mim. E pronto, vou tentar partilhar um bocadinho convosco porque é que considero que a saúde oral é tão importante para o bem-estar do nosso corpo. Bem, então, quando nós falamos num estilo de vida saudável, raramente nós associamos isto à saúde oral, não se ouve muito falar sobre a saúde oral neste âmbito, mas realmente hoje eu vou tentar demonstrar e sensibilizar para a questão que uma boca saudável é muito importante para termos também um corpo saudável. E como eu gosto muito de dentes e gosto muito de arquitetura, fiz aqui uma simbiose e queria que pensássemos, se o nosso corpo fosse uma casa, eu gostaria de comparar a boca ao nosso hall de entrada. Eu acho que o hall de entrada é aquela divisão que hoje em dia até está a começar a ficar em desuso, até já nem há casas que nem têm hall de entrada, e aquela divisão que ninguém liga muito. Mas eu vou demonstrar, eu hoje vou ser a defensora dos halls de entrada e vou demonstrar que o hall de entrada é muito importante. E a primeira razão para isso é que o hall de entrada é a primeira impressão que temos numa casa. Quando abrimos a porta, o hall de entrada dá-nos logo uma sensação sobre como é que a casa será, como é que são as pessoas que lá vivem e ficamos com aquela primeira impressão. E também o nosso sorriso é, como se costuma dizer, o nosso cartão de visita.
E às vezes as pessoas nem têm noção de quão importante é o sorriso na nossa socialização e muito importante na autoestima das pessoas. Eu ouço muitas vezes pessoas a dizerem: olha, eu nem sorrio para as fotos, eu tenho vergonha. E uma das coisas que me dá mais gozo na minha profissão é quando eu, de alguma forma, sinto que consegui ajudar as pessoas e, transformando o sorriso, a autoestima das pessoas muda completamente. Então, é muito importante para a autoestima de cada um ter um sorriso, que a pessoa não sinta vergonha dele e que se sinta feliz ao apresentá-lo ao mundo. E, por outro lado, é muito importante até, por exemplo, para conseguir um emprego. Há muitas pessoas que, antes de conseguirem um emprego, têm que tratar a boca, porque é um fator muito importante no nosso relacionamento com os outros e até mesmo a nível de empregabilidade. E, portanto, o nosso sorriso é super importante neste âmbito. Outra razão para o hall de entrada ser importante é que ele dá-nos informações e dicas sobre os donos da casa e sobre o que se passa no resto da casa. Por exemplo, ao olhar para este hall de entrada, eu fico a saber que se calhar os donos da casa têm um gosto assim moderno, mais simples, têm uma moto, algum deles anda de moto, provavelmente, são pessoas talvez assim desportivas, dá para termos uma ideia do que é que se passa no resto, do que é que se passa com os donos da casa. Também a nossa boca, através da nossa boca nós conseguimos ter informações imensas sobre o que se passa no resto do corpo. Há muitas doenças sistémicas que têm demonstração na boca. Por exemplo, vou-vos dar só alguns exemplos que me fui lembrando. Ao vermos uma boca com tendência para ter gengivite e doença da gengiva, periodontite, uma boca que nós fazemos uma extração e tem dificuldade em cicatrizar a extração, pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes mellitus, porque a boca traduz muito do que o que se passa no corpo. Por exemplo, esta foto que temos aqui é de uma boca com candidíase. A candidíase é uma infecção que pode ser de várias mucosas, mas também aparece na mucosa oral e muitas vezes aparece, é um fungo que existe naturalmente na boca, mas que está normalmente controlado em estados de imunossupressão, quando a pessoa está com o sistema imunitário baixo, diminuído por alguma razão, ou porque tem alguma doença, por exemplo HIV, ou porque teve algum estado de desnutrição, ou até porque fez quimioterapia ou radioterapia, tem um sistema imunológico em baixo, pode aparecer uma candidíase. E, através da candidíase, nós ficamos a saber que alguma coisa não está bem no corpo. Aqui, nós estamos a ver uma língua seca, há falta de saliva nesta boca. Isto acontece, por vezes, por exemplo, em pessoas com depressão, porque tomam antidepressivos, muitas vezes, que provocam esta secura da boca, que se chama xerostomia. Portanto, ao vermos uma boca seca, podemos pensar em várias coisas que podem estar a acontecer no corpo. A depressão é uma doença que se vê cada vez mais e tem muitos efeitos na boca, porque as pessoas, além de ter estes problemas de boca seca, também não têm tantos cuidados de higiene oral. Então, às vezes, vejo pessoas, passado um período de tempo em que estiveram com depressão e a boca está completamente destruída, toda cheia de cáries, nem parece a mesma boca, porque realmente está a traduzir o que se passa no resto do corpo. Por exemplo, aqui vemos uma gengiva muito inchada, chama-se hiperplasia gengival medicamentosa. Esta hiperplasia, por exemplo, pode aparecer num doente epilético, não por causa da epilepsia, mas por causa do medicamento que trata a epilepsia. Um dos medicamentos provoca este tipo de hiperplasia da gengiva, uma gengiva muito aumentada. Se nós não soubermos isto, ficamos se calhar muito assustados, mas sabendo que a pessoa toma medicamento para a epilepsia, já faz todo sentido. Existem muitas síndromes genéticas que têm manifestações orais também. Há síndromes em que as pessoas têm dentes a mais, há síndromes em que têm dentes a menos, em que têm o maxilar grande. Há muitas manifestações orais das síndromes genéticas. Por exemplo, aqui nós vemos um menino com uma língua muito grande.
chama-se macroglossia. Por exemplo, uma pessoa que tenha síndrome de Down tem tendência a ter uma língua aumentada. Também aqui podemos ter algumas pistas sobre o resto do corpo. Por exemplo, na gravidez, existe tendência para haver gengivite, a gengiva sangrar e ter mais problemas das gengivais, precisamente devido às alterações hormonais. As alterações hormonais têm muita manifestação oral. Deficiências nutricionais. Há certos nutrientes que, quando estão em falta, também têm manifestações na boca. Por exemplo, eu dou aqui o exemplo do escorbuto, penso que já todos devem ter ouvido falar. É uma doença que hoje em dia já não existe muito, mas que era derivada à falta de vitamina C. E verificava-se na época dos descobrimentos, havia muitos marinheiros que morriam porque não tinham uma alimentação equilibrada, faltava frutos, faltavam verduras, e então, com a falta de vitamina C, tinham muito escorbuto em que a gengiva sangrava imenso, tinham feridas, tinham muitas dores, e tudo isto porque havia falta de uma vitamina. Assim, nós compreendemos que o nosso corpo dá-nos pistas também através da nossa boca. Agora vamos para um molde de entrada todo colorido, e escrevi aqui que um bom molde de entrada permite uma circulação fluida pela casa. Se o hall de entrada estiver todo atafolhado de coisas e não estiver com um bom funcionamento, a casa também não vai funcionar bem. Também a nossa boca tem que estar com boas condições para conseguir fazer uma das suas funções principais, que é a mastigação, que é muito importante. É importante fazer uma mastigação correta, uma mastigação demorada, não se pode mastigar a correr, com tempo, uma mastigação alternada. O normal não é nós mastigarmos sempre só por um lado. Quando alguém mastiga só por um lado, alguma coisa não está bem e não vai ficar bem também, porque vai ter consequências. Nós devemos fazer alguns ciclos de um lado, depois mudar alguns ciclos do outro lado. E, portanto, uma mastigação correta é super importante para que os alimentos fiquem bem triturados e que depois o estômago não tenha funções adicionais e não tenha problemas adicionais por causa de uma má trituração dos alimentos. Para isto é essencial haver dentes em boa condição e também dentes presentes, porque muitas vezes eu ouço a frase, quando é para tirar um dente de atrás, extrair um dente posterior, este dente está aqui escondido, olha, também não me faz muita falta. Se for um dente aqui à frente, as pessoas preocupam-se, mas às vezes se for um dente lá atrás, ninguém se preocupa. Mas o que é que acontece cada vez que se perde um dente? Os dentes estão sempre a movimentar-se na boca. Quando nós perdemos um dente, os dentes do lado começam a deitar para o espaço onde estava o outro. O dente de cima começa a baixar para o espaço que está livre, até que a oclusão começa a estar toda mal. E o que é que isto vai dar problemas? Vai dar problemas de mastigação, os próprios dentes começam a ter posições anormais e depois começam a ser massacrados e depois começam também a ter problemas. As articulações temporomandibulares, estas articulaçõezinhas que nos ligam a mandíbula ao resto do crânio, também começam a ter problemas e, portanto, a falta de um dente é uma questão que deve ser bem considerada. Outra questão do nosso hall, temos aqui também um hall de entrada de uma casa diferente. Ainda que o resto da casa esteja em ótimo estado, enquanto o hall de entrada estiver um caos, o morador não se sentirá totalmente realizado ali. Ou seja, nós podemos dizer que temos uma ótima saúde, mas se a nossa boca não estiver bem, nós não podemos dizer que temos uma saúde completa. E então vamos falar das principais doenças que atingem a boca. Vou falar das básicas e talvez das mais importantes. A cárie dentária, a gengivite, a periodontite, as disfunções temporomandibulares, que têm que ver com esta articulação, que já vamos falar, e o cancro oral. A cárie dentária, temos aqui um dentinho, já aqui com uma cavidade grande, que é uma cárie. Como é que se forma a cárie dentária? Os nossos dentinhos, temos aqui um esquema com os dentinhos, eles são recobertos com esmalte, que é o tecido mais duro do organismo. Depois por dentro tem um tecido que é dentina e depois lá dentro, no meio do dente, tem a polpa dentária, que é onde estão os vasos sanguíneos, onde estão os nervos, e quando dói é porque já está aqui pertinho. O que é que acontece? Na boca, naturalmente, nós temos bactérias. Há algumas bactérias que, quando têm açúcar como substrato para se alimentarem, por assim dizer,
ao digerir o açúcar, vão libertar ácidos que vão começar a fazer cavidades no dente. Quando a cavidade começa a chegar muito perto do sítio onde está o nervo, aí é que surge a dor. E, portanto, ninguém consegue viver feliz com dor. E eu, graças a Deus, nunca tive uma dor de dentes, mas já vi muitas pessoas desesperadas com dor de dentes. Pessoas a chorar, adultos a chorar como crianças, a dizer, por favor, ajude-me, porque realmente é uma dor muito incapacitante. E, portanto a cárie dentária é uma doença que deve estar controlada. Aqui temos uma imagem de uma periodontite. O que é a periodontite e a gengivite? Nós temos o dente e depois o dente tem que estar preso ao osso. E ele está preso ao osso pelo ligamento periodontal, que é este sítio onde está aqui esta sonda. Quando existe muita placa bacteriana, quando nós não escovamos bem os dentes, quando as bactérias começam-se a acumular, a comida começa-se a acumular, começa a entrar entre a gengiva e o dente. A gengiva começa a inflamar e isto é a gengivite. É quando sangramos da gengiva, estamos com gengivite. Muitas vezes quando as pessoas dizem eu estava a sangrar tanto da gengiva, eu nem escovei porque tive medo. É errado. Quando estamos a sangrar da gengiva é porque temos a gengiva inflamada, então temos que escovar melhor. Não tenham medo da gengiva a sangrar. Se nós escovarmos sempre, ela vai deixar de sangrar, porque vai ficar sem a placa bacteriana e sem as bactérias. Se nós não fizermos nada, a gengivite vai aumentando e vai se transformar numa periodontite. E a periodontite é mais grave porque a gengiva não está só inflamada, mas começa a perder gengiva, começa-se a perder osso e a última fase desta doença é o dente começar a abanar e finalmente cair. Há pessoas que não têm dente nenhum e também nunca tiveram cárie nenhuma porque os dentes saem direitinhos, perfeitinhos e as pessoas dizem que pena, o dente estava tão lindo. Mas não adianta um dente lindo se não está preso no osso, não pode cumprir a sua função. Daí a importância de uma boa higiene oral. Há vários fatores que contribuem para a periodontite, não só a higiene oral. O fator genético é muito importante, é muito comum alguém que tem uma periodontite avançada dizer já a minha mãe perdeu os dentes todos com periodontite. É comum porque é uma doença que tem uma grande carga genética. Também o tabaco é mau e prejudica muito esta área da periodontite e basicamente também a higiene oral. Vamos agora para outra área que é as disfunções temporomandibulares. Muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar disto ou não conhecem, mas este tipo de doenças são muito incapacitantes, porque quando as pessoas têm dores na articulação, na musculatura, sofrem muito e isso está muito associado ao stress. Está muito associado à tensão muscular provocada pelo stress, está associado, por exemplo, a perdas dentárias. Tudo o que possa afetar a articulação pode dar estas dores que são muito incapacitantes. Há uma coisa que é muito comum e as pessoas às vezes não sabem, que é o bruxismo, que é quando a pessoa, aucêntrica, é quando a pessoa, especialmente de noite, e especialmente quando está com mais stress, aperta muitos dentes. Isto vai provocar dores nos músculos, vai provocar problemas na articulação e, portanto, tem que ser tratado. Há outras pessoas que não só apertam, mas rangem os dentes. E então aparecem com os dentes todos desgastados, às vezes é um desgaste imenso e também tem o problema das dores e o problema da articulação e também tem que ser um problema que tem que ser tratado. Tem que ser tratado, pode ser com uma goteira, que é um aparelho que se usa na boca, que é para relaxar a articulação, pode ser através de fisioterapia, há várias coisas que podem ajudar a tratar a disfunção temporomandibular. E finalmente vamos falar do cancro oral. Deixem-me ver aqui as minhas notas que eu tirei da ordem que nos falam aqui sobre o cancro oral. Onde é que ele está? Está aqui, está aqui. Então, o cancro oral afeta a boca, os lábios, pode considerar-se o cancro oral, a boca, os lábios e o palato mole, que é quando nós abrimos a boca e fazemos aquela partezinha que vibra é o palato mole. E este é um dos sítios onde há mais prevalência de cancro.
O bordo lateral da língua também é um dos sítios onde há muito cancro, e o pavimento da boca é a zona que está por baixo da língua. Os índices de mortalidade por cancro oral são elevados porque normalmente ele já é descoberto muito tarde. Quando as pessoas descobrem este tipo de cancro, normalmente, ou já está muito avançado, ou então é um dentista que descobre normalmente quando está a fazer o exame normal à boca. Por isso é que é importante não deixar passar isto. É o 6º cancro mais comum em todo o mundo, representa 2,8% de todos os cancros, é mais frequente nos homens maiores de 45 anos. E os principais fatores de risco são o tabaco e o álcool. Uma pessoa que fume tem 5 a 7 vezes maior probabilidade de ter cancro oral. E como é que nós podemos identificá-lo? Pode ser, tem várias formas, pode ser uma manchinha branca, uma manchinha vermelha, normalmente tem um bordo endurecido à volta, às vezes não dói, e pode ser também uma úlcera que não cicatriza. Uma úlcera é um género de uma afta. Se tiverem uma úlcera, uma aftazinha, que não tem razão de ser, não há nada que esteja lá a magoar e continua ali, passam 15 dias, ela não desaparece, vão consultar um médico, um dentista, para perceber se há algum problema ali ou não. É preciso ter cuidado também com fatores de trauma, ou seja, um dente que esteja muito afiado, sempre a magoar no mesmo sítio, tem que ser corrigido para não evoluir para uma lesão como estas. Ou, por exemplo, uma prótese que não esteja bem ajustada e começa a magoar e fazer uma ferida sempre no mesmo sítio, é uma coisa que tem que ser também tratada para não evoluir para um cancro, está bem? Finalmente, um mal de entrada sujo irá contaminar todas as outras áreas da casa. Eu que tenho crianças, que o diga, eu posso ter a casa limpinha, mas se no sítio onde eles passarem tiver areia ou terra, toda a casa fica suja. Então, se nós tivermos a boca maltratada, o nosso corpo todo irá sofrer com isso. Então, vemos aqui uma boca aberta. A boca, eu estive a ver alguns dados sobre as bactérias orais, e a boca tem 400 a 500 espécies diferentes de micro-organismos. 1 mililitro de saliva tem 150 milhões de bactérias. Uma boca tem mais ou menos 10 mil milhões de bactérias. E isto uma boca normal. Agora imaginem, uma boca que não tem boa higiene, vai-se multiplicar este número de bactérias. Claro que nem todas as bactérias são más, é normal haver bactérias na boca. De qualquer forma, têm que ser controladas. E depois a boca está ali, é um tal holo de entrada, está perto do aparelho respiratório, facilmente através da aspiração as bactérias podem ir para o aparelho respiratório, através do aparelho digestivo, tem comunicação direta com o aparelho digestivo, e quando há problemas de infecção na boca, esta pode passar para o aparelho circulatório. E não é uma coisa que seja tão rara. Há muitos estudos atualmente que relacionam bactérias orais com o coração, está muito estudado, inclusivamente pessoas que tenham problemas das válvulas cardíacas têm que fazer uma profilaxia bacteriana antes de fazerem intervenções, porque as bactérias não podem chegar ao coração para não provocar endocardite bacteriana. Há estudos que relacionam bactérias orais com Alzheimer. Há estudos que relacionam bactérias orais com Parkinson, há estudos que relacionam fenómenos de trombóticos com bactérias orais e, portanto, quanto melhor estiver a nossa boca, mais seguro vai estar o resto do organismo. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar a saúde oral? Vamos à parte prática. Preferir alimentos fibrosos como frutas rígidas, leguminosas, cereais integrais, frutos secos, legumes como a couve e evitar alimentos pastosos e pegajosos. Enquanto os alimentos fibrosos limpam a boca, os alimentos pastosos e pegajosos ficam colados no dente e as bactérias podem usufruir à vontade daquele alimento e ir degradando os dentes e estragando também o resto da boca. Os alimentos fibrosos é interessante que eu quase que adivinho quando uma pessoa só mastiga para um lado, sem a pessoa me dizer nada, eu sei qual é o lado que ela mastiga. Porque no lado que a pessoa mastiga, os dentes têm menos tártaro.
Quando uma pessoa, por exemplo, falta-lhe um dente em baixo e por isso não mastiga para aquele lado, os dentes de cima estão cheios de tártaro normalmente. Portanto, por isso é que é importante alimentos fibrosos para que possam e mastigar para os dois lados, para que os dentes possam ser limpos também durante a alimentação. Evitar alimentos açucarados, já falamos sobre isto, o açúcar é o melhor substrato para as bactérias que produzem a cárie. Evitar alimentos ácidos, como por exemplo os refrigerantes, evitar ao máximo. Evitar comer entre as refeições, comer tudo o que tivermos para comer na refeição, porque certamente não vamos estar sempre a lavar os dentes a seguir e, portanto, as bactérias vão poder destruir a nossa boca. E há muitos nutrientes que são importantes para a nossa saúde oral, por exemplo, o cálcio, que está nos espinafres, nos brócolos, no feijão, no grão, é super importante para fortalecer os dentes. A vitamina C, para diminuir o risco de infecções, podemos encontrá-la nos citrinos, na couve, nos brócolos. O fósforo também faz parte da constituição do esmalte, podemos encontrá-lo nas amêndoas, nas sementes de abóbora e, portanto, tudo isto vai contribuir para termos uma boca saudável. Agora, uma exposição moderada e consciente ao sol. Mas porquê é que eu estou a falar de sol numa exposição sobre saúde oral? Porque o sol em excesso pode provocar cancro do lábio. O sol em déficit, nós sabemos que a nossa vitamina B é sobretudo sintetizada pela nossa pele e precisa de sol para que isso aconteça. E a nossa vitamina D é muito importante para a nossa função, para os dentes e para um mecanismo dos minerais dentários e, portanto, é muito importante a nossa vitamina D e devemos apanhar um bocadinho de sol também para podermos sintetizá-la. Evitar o tabaco e as bebidas alcoólicas, como eu disse há bocado, são fatores de risco de cancro oral e, além disso, o tabaco também é muito mau para as doenças da gengiva. Beber muita água, porque a saliva é feita maioritariamente de água e nós precisamos muito de saliva. Quando eu vejo uma pessoa que assim a falar, parece que a boca toda está a colar, ela está com falta de saliva e é quase certo que ela vai começar a desenvolver cáries muito rapidamente, porque a saliva protege os dentes, lubrifica a boca e é super importante a saliva. Eu acho que as pessoas só dão a devida importância à saliva quando têm falta dela, porque há um síndrome que é a boca ardente, em que a pessoa sente a boca sempre a arder e não tem sabor dos alimentos e muitas vezes é porque tem falta de saliva. Isto pode ser devido a alguma alteração do resto do corpo, pode ser devido a alguns medicamentos. Então vamos tentar beber muita água para termos a maior quantidade de saliva possível. Uma boa higiene oral. Escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia com uma pasta dentífrica fluoretada. O flúor é importante para fixar o cálcio nos dentes e, portanto, é importante que a pasta tenha flúor. Tenho aqui uma ideia da quantidade de pasta que se deve pôr na escova das crianças. Costuma-se dizer que é o tamanho da unha do dedo mindinho. Nos pequeninos não convém pôr muita pasta, só quase passar um bocadinho de pasta e depois ir aumentando, porque também não queremos flúor a mais, tudo o que é demais também não faz bem. Técnica de escovagem, não vou me debruçar muito aqui, vamos tentar escovar todas as faces dentárias, sem exceção, e tentar não fazer movimentos transversais, porque são maus para a gengiva e maus para o esmalte do dente. Então tentar movimentos circulares e de preferência da gengiva para o dente e não ao contrário, para não estarmos a enviar bactérias e placa bacteriana para a nossa gengiva. E lavar a língua também, eu acho que isso vem a seguir, mas se não vier já está dito. Lavar a língua, a nossa língua tem o género dos pelinhos que têm que ser bem escovados, porque senão acumulam ali muitas bactérias. Usar o fio ou fita dentária ou escovilhão, eu não vou pedir para usarem todas as vezes que escovam os dentes, mas tentar pelo menos uma vez por dia passar, porque há sítios em que a escova não chega. O escovilhão é um género de uma escovinha, quem não se ajeita com o fio dentário, ou quando quem tem espaços entre os dentes maiores, às vezes é mais útil do que o fio. Cá está a língua, depois tem aqui também um colutório. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu não lavo os dentes, mas bochecho. Bochechar é bom, mas não substitui a escovagem. A parte mecânica da escovagem é muito importante. E finalmente, dentro do possível, tentar visitar um dentista regularmente, pelo menos
uma vez por ano, e depois o dentista vai ajudá-la a ver a sua periodicidade. Há pessoas que basta ir uma vez por ano, há outras que ganham muito tarde, por exemplo, e têm que ir mais frequentemente, e então juntos vão escolher uma periodicidade para irem avaliando. E finalizando, uma boca bem cuidada faz parte de um estilo de vida saudável. Espero que tenham aprendido alguma coisa e se estou a dispor se quiserem colocar alguma dúvida. Olha, Débora, foi excelente, foi mais que bom, foi excelente. E nós temos aqui uma questão que foi colocada, eu ia, não sei se podes dizer já, mas tem que ser muito sucinta, porque o relógio não para, não é? Infelizmente, e o tema está a ser tão delicioso. A pergunta que nos colocaram aqui é exemplos de alimentos pastosos e pegajosos. Reboçados. Muito brevemente, muito resumidamente. Reboçados, por exemplo, aqueles reboçados que colam nos dentes é a pior coisa que pode haver. Vê-se miúdos a dizer, não como doces, mas comem batatas fritas, a não ser para comer batatas fritas, bolachas. As chicletes, não? Depende. Há chicletes, as que têm açúcar, não. Mas, por exemplo, aquelas que não têm açúcar não substituem a escovagem, mas ajudam a fazer uma autolimpeza. Portanto, se tiver uma pastilha elástica sem açúcar, é melhor do que não fazer nada, por exemplo. Portanto, essa é a exceção. Mas tudo aquilo que fica lá colado nos dentes, tudo aquilo que é mole, de género de bolachas, batatas fritas, reboçados, gomas, é o pior para realmente as bactérias poderem intervir. Obrigada, Débora. Eu penso que há uma outra pessoa que está desejosa de entrar, duas pessoas, que é mãe e filha. É verdade, é Maria. Maria, está aqui pronta para me ajudar. Estás connosco, muito bom. Tu tens uma receita para nós, certo, Anabela? Ok, então venho hoje apresentar-vos uma receita integral, sem açúcar e também sem lactose e sem nada de origem animal. Quando tu dizes, desculpa interromper-te, Anabela, quando tu dizes integral, tem a ver com o cereal que tu vais colocar, certo? Ok, tem. A receita leva 300 gramas de farinha integral de trigo, certo? De trigo. E aqui temos o farelo de aveia, também está integral. Portanto, o que é que nós temos? Para adoçar, vamos aproveitar a fruta. E a fruta é muito madura, que às vezes nem gostamos muito dela na fruteira, mas que é ótima porque está muito mais doce e então acabamos por poder usá-la numa boa sobremesa, ou para um pequeno almoço, ou algo que nos faça realmente uma sobremesa que nos dê prazer, não é? Que nos delicie a nós e àqueles que gostam de partilhar connosco. Então colocamos as duas bananas muito maduras, que ficam docinhas, que vai dar o doce à nossa sobremesa. Colocamos 100 ml de óleo e vamos colocar o dobro de água, que é para reduzir e ter pouca gordura. Então, porque precisamos de ter aqui uma pasta homogénea que depois vai envolver as partes secas. E vamos colocar também uma maçã previamente já descascada. Ora, a canela vai dar aqui um toque fresco, que vai combinar muito bem com a maçã e com a banana. E também vai cortar o desejo de comer açúcar. Vamos triturar. Isto é 1, 2, 3. Desculpa o barulho. E vamos passar então aqui para uma taça.
toda esta mistura e vamos colocar então os secos, a nossa farinha integral. Eu gosto de colocar uma colher de fermento a meio e colocar por cima Estamos com problemas técnicos. outra farinha integral. Vamos colocar, já voltamos, e vamos então mexer um pouco. Maria, queres-me ajudar a colocar? Podemos colocar as passas de uva, para quem gostar. Ela estaria boa assim. Eu era uma pessoa muito gulosa, adorava aqueles doces de Aveiro, de ovos moles. Hoje já não aprecio, sinceramente, já são muito enjoativos. Portanto, depende para quem é que vamos fazer a sobremesa. Se é para alguém que gosta de coisas mais docinhas, vamos colocar umas passas, ou podemos colocar umas tâmaras. Quem desejar pode colocar nozes. Portanto, este género de sobremesa dá asa a muita imaginação. Depende sempre do nosso gosto. Como tudo na cozinha, Anabela, o céu é o limite, não é? Diz? Como tudo na cozinha, o céu é o limite. É verdade. Criar... Ficamos aqui com... Vai ali apresentar. Ficamos então com uma pasta ótima para colocar num tabuleiro. É tão simples. Passa-me o tabuleiro, Maria, faz favor. Sim. E então, vamos colocar, atenção, as cascas da fruta é para fazer compostagem e depois colocar nas nossas flores, na nossa pequena horta ou na nossa grande horta, tanto faz. Mas aproveita-se tudo. Claro, com certeza. Olha, Anabela, tu untaste a forma, não é? Sim, previamente eu tinha a forma untada para acelerar e peço desculpa não ter dito. Não faz mal, por isso é que estamos juntos. Pronto. Vamos aqui colocar então aqui a nossa pasta, e depois vamos colocar a maçã em camadas como nós mais apreciamos. Nós vamos alterando os nossos gostos ao experimentar os alimentos e principalmente a fruta, porque, como eu disse, gostava muito de doces e hoje aprecio mais as coisas simples. E a Maria segue esse exemplo e nós temos uma grande responsabilidade em tentar mudar ou tentar educar aqueles que estão à nossa volta. E o projeto Greenside tem este objetivo, fazer, levar aos outros uma alimentação mais saudável. É fácil. Pronto, este, entretanto, fica pronto. Vamos aqui colocar. Olha, o forno, Anabela, desculpa interromper-te, o forno é 180 graus. No final, a Maria já colocou aqui a metade da... Vamos ver, vai ali mostrar. Metade das lâminas da maçã. E então, por cima, pode colocar mais canela, quem desejar. Entretanto, acabou de sair já do forno, vamos colocar este, não é? No forno. Que bom que deve estar. E o nosso forno é mágico e resolve logo o problema. Maria, traz já o bolo do forno. Olha, nós só te perdoamos porque tu estás longe de nós. Olha, vocês não queiram saber, é um cheirinho, a canela, a maçã, a banana. Olha, está um conjunto
Por Um isso dia temos que nos encontrar, Anabela, no teu restaurante, ou um piquenique todos juntos, quem sabe, e ficas obrigada a levar essa tarde, esse bolinho, viste? Quando o Covid realmente ficar mais calmo, é um bom plano para um encontro. É muito rápida. Num instante se fez um bolo. Portanto, coisas muito simples que se calhar aquelas bananas eu já não iria comer, mas que as aproveitámos para fazer uma sobremesa. Sim, senhor. Olha, Anabela, provavelmente uma pergunta que irei colocar-te enquanto não chegam mais perguntas. Podemos colocar outra fruta em substituição da maçã? Claro, está ao gosto. Porque não abacate também, quem desejar. Frutas, pode ser também cenoura, também podemos arranjar outro tipo de beterraba, também faço um bolo de beterraba, portanto, depende. É fazer a nossa imaginação, estar muito ativa e criar. Quanto tempo é que demora a cozer, Anabela? Olha, este ficou 45 minutos, mas porque são farinhas integrais, mas 30 minutos quem quiser um bocadinho mais mole, mais encroado, fica bom. Olha, é pena não termos aqui um chazinho e agora uma fatia do teu bolo. Mas quem sabe um dia vamos a Coimbra e visitamos-te e vamos ali ao teu restaurante e acredito que terás lá coisas boas como essas também. Fica o convite para todos nós, não é? Eu já me estou a convidar também. Claro. Pronto. Vai aí uma fatia virtual. Olha lá, maravilha, com um chazinho, categoria. Tem muita fibra, não é, Débora? Sim, tem a maçã. É um bom bolo para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Tem que lavar os dentes na mesma. Tem que lavar os dentes, mas está cheio de fibra ali, não é? Fruta, cereais, não é? Esta poderíamos meter já aí na lista dos bons alimentos que vão prevenir. Também quem quiser adoçar com tâmaras também pode. Portanto, eu só quis demonstrar que com as passas é simples também e ficou ligeiramente adoçado. Depende sempre do gosto. Portanto, esta é a base. Aceito realmente a nova criatividade neste bolo. Olha, tenho aqui uma pergunta para ti, Anabela. Então vamos lá. Se faz a entrega ao domicílio na Zona Norte, ali na zona de Guimarães, acho que é. Ui, que bom! Tenho a impressão que é o Pedro Soares, não? É. Está bem, mas quem sabe? Nunca se sabe, não é? Já fazes entregas em vários locais, o Norte pode ser a próxima. É verdade. Olha, Anabela, só talvez uma dica, se me permites. Agradeço. Em relação, os nossos ouvintes poderão perguntar, e a Débora estava a dizer que convém lavar os dentes, sempre qualquer alimento, não é? Alguém poderá perguntar, não deixa de ser doce e não deixa de ser bom como doce, não é? Qual a diferença então, podemos aqui colocar uma questão, entre a fruta e o açúcar, não é? Ou seja, a fruta tem açúcar, os frutos secos têm açúcar. Provavelmente eu poderia avançar já para simplificar. Enquanto o açúcar, a sacarose é seco, está desidratado, não tem zero minerais, a fruta está cheia de fibra e de água, de minerais, não é? Essa é a diferença da doçura da fruta que nos permite também ter prazer na vida pelas coisas simples e boas, não é, Débora? O que é que achas? Esta é a diferença, não é? Exatamente. O açúcar da fruta... A fruta fica, pronto, podemos usar a fruta desta forma, mas pronto, a nível dentário, as maçãs cruas ainda são melhores. Ainda são melhores, não é? É uma escova, quase, não é?
Pronto, aconselhamos vivamente a fazerem esta experiência com esta receita, não é? Porque há amarguras bastas da vida e de vez em quando sabe bem uma coisinha doce, mas que seja saudável e rica em nutrientes. Eu iria, não sei se alguém tem uma pergunta, alguma questão para colocar à Anabela ou à Débora, mas eu, entretanto, iria colocar-te só uma questão, Débora, que tem a ver com, falaste nos alimentos ácidos, e há alimentos que danificam o esmalte dos nossos dentes, embora seja importante nós os ingerirmos. Queres falar assim, sucintamente e rapidinho? São ácidos, por exemplo, mas também têm muitos benefícios, portanto, tudo deve ser consumido com moderação. Claro que não vamos comer agora 3 limões, portanto, tudo tem que ser consumido com moderação. Os citrinos são bons, mas também são ácidos, portanto, também acabam por atingir o esmalte se for feito em excesso. Os refrigerantes é que realmente não têm benefício nenhum e prejudicam muito o esmalte, portanto devemos evitá-los. Claro. Poderíamos dizer que para beber, por exemplo, um sumo de limão, a melhor maneira seria usar uma palhinha, talvez, para minimizar o impacto. Também não é por beber um sumo de limão que vai haver problema, Diariamente. Todo o sumo de limão. Portanto, diariamente, por exemplo, se a pessoa gosta de beber um sumo de limão, não é? Ou laranja. Também não é por aí, também não é um sumo de limão, até porque nós não bebemos normalmente o sumo de limão só o limão, bebemos o sumo de limão com água, neste caso. Portanto, não é por beber um sumo de limão por dia que vamos prejudicar o nosso esmalte. Então, que dicas nos poderias dar para manter um esmalte bem saudável e bem íntegro? Então, para já é pasta com flúor, porque o flúor vai ajudar o nosso esmalte a ficar bom, a ficar mais rijo. Pronto, e aquela alimentação à base de verduras, à base de vegetais, tudo isso tem aquelas vitaminas que são necessárias e minerais para fortalecer o nosso esmalte. E uma boa higiene. Uma boa higiene, que 2 a 3 vezes por dia, não é? Sim. Esqueci-me de dizer uma coisa, se não conseguirem fazer as 3 vezes, só conseguirem fazer 2, nunca se falha da noite. Da noite tem que ser mesmo, ninguém vai para a cama sem lavar antes os dentes, porque senão as bactérias ficam a noite toda ali a fazer o seu trabalho e é muito mau. Olha, tenho aqui outra pergunta, não sei para quem é, mas é para todos, penso eu, não Pedro? Fala-se muito em beber água com limão de manhã, mas há pessoas que defendem que faz mal aos dentes. Olha, veio ao encontro que estávamos a conversar. Há pessoas que defendem que faz mal aos dentes e outras que não. Algumas recomendam beber com água morna. Eu nunca li nada sobre isto em relação, por acaso, a fazer mal aos dentes, nunca li nada especificamente sobre água com limão. Eu bebo água com limão. E de manhã, com água morna. Pronto, acho que também não é por aí. É assim, nós não bebemos o limão, só o limão. Portanto, é limão com água, também não é por aí. Portanto, não me parece, mas nunca vi nenhum estudo sobre isso. Portanto, estou a dar a minha opinião pessoal, não estou a dar uma opinião muito técnica. Entretanto, outra pergunta é em relação às pastas de dentes de carvão. É outra pergunta que me colocam frequentemente. Essas pastas de dentes são pastas bastante abrasivas, por isso é que elas removem as manchas, elas não têm um efeito branqueador mesmo. O efeito branqueador tem que ser com determinados produtos com umas concentrações bastante elevadas que só se devem usar sob vigilância médica. E, portanto, essas pastas funcionam mais à base da abrasão. Ou seja, quem ganha muito tártaro, o tártaro é quando a placa bacteriana fica dura e fica colada nos dentes e depois já não sai com a escovagem. Tem algum benefício em usar essas pastas, mas eu normalmente nunca aconselho a usar diariamente. Também há pastas e pastas, tinha que se estudar a composição de cada pasta, mas o que eu aconselho normalmente, essas pessoas que ganham muito tártaro, é escovar com a sua pasta normal e depois, dia sim, dia não, usar uma pasta dessas para, às vezes até aconselho a usar sem molhar primeiro a pasta, ser a pasta direta para ser um bocadinho mais abrasiva, mas fazer dia sim, dia não ser
ou uma vez por dia, dependendo dos casos, mas nunca ser só essa pasta. Eu aconselho normalmente a intervalar, ser dia sim, dia não, para também não ser demasiado abrasiva, porque depois acaba também prejudicar o esmalte. Olha, a Débora e a Anabela, muito obrigada, está bem? Porque isto está a ficar gravado e provavelmente daqui a umas semanas poderemos ver no YouTube e ficarão atentos também, fiquem atentos à nossa página da internet, da rede da New Start, do Facebook, do Instagram, e aí poderemos com certeza seguir-nos nas redes sociais, que são uma fonte de informações úteis para todos nós. Muito obrigada aos nossos estimados amigos e ouvintes que estão connosco. Fiquem bem, muita saúde, não se esqueçam de lavar os dentes antes de ir para a cama. Depois do bolo. Comigo a dizer lavem os dentes. Depois do bolo imaginário que iremos ter, não é? E que não iremos perdoar a Anabela, estas coisas não se perdoam. E olhem, tudo de bom para todos vós, uma boa semana e até à próxima quinta-feira, se Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Obrigada a nós. Boa noite, está bem? Boa noite. Obrigada. Adeus. Boa noite. Fiquem bem. Obrigada a todos.